Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia. Seu irmão Filipe, as regiões da Itureia, Traconitide, a Licânia e a Abilene. Quando Anás e Caifás era sumo sacerdote, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplanados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, no ministério ordenado, Padre Valmir, Diácono Antônio, povo amado e muito abençoado por Deus, estes presentes nesta Assembleia, de povo de Deus, e os outros que ainda acompanham por meio das redes sociais, as nossas celebrações, ainda sob a imposição deste vírus, do coronavírus. A todos o meu abraço como forma de acolhimento. Olhando a liturgia deste dia, a Baruque, ali na primeira leitura, consola o povo dizendo que Jerusalém pode se preparar para tirar o luto, porque o esplendor de Deus se manifestará. Mas como será isso? Será que o profeta estava anunciando a chegada de um exército de anjos tocando trombeta e fazendo cortejo para o Todo-Poderoso? Não é bem isso. Ele diz que aqueles que foram levados cativos voltarão de cabeça erguida, libertados como sinais da ação de Deus na história. O esplendor de Deus tem a ver com a felicidade e a libertação de seus filhos. Em outras palavras, seria falso dar glória a Deus sem promover a libertação daqueles que Ele ama. O maior louvor que se pode oferecer a Deus é trabalhar pelo direito e a justiça,
A cidade de Jerusalém, símbolo da glória de Deus, recebe no texto um nome igualmente simbólico: paz na justiça. A paz é, ao mesmo tempo, dom e conquista. Vem de Deus, doador de todas as graças, mas só acontece quando se vive a justiça. O profeta fala do povo de Deus, mas todos os povos são amados pelo Criador de toda a vida. Para todos os povos, vale o desejo de Deus, que é felicidade e paz, e vale também a tarefa de acolher a graça concretamente na prática da justiça. A imagem de montanhas que precisam ser abaixadas para tornar plano o caminho do Senhor aparece tanto em Baruque como no Evangelho que nos fala da missão de João Batista. Montanhas e depressões se apresentam como sinais dos obstáculos que colocamos no caminho da palavra e da ação de Deus. Coisas que precisam diminuir nas pessoas e sociedade, e vazios que precisam ser preenchidos. Como é isso, portanto, em nossa vida? Paulo dá graças ao Senhor pela boa obra iniciada na cidade de Filipos e diz que o mesmo Senhor que nos permite começar e fazer o bem vai nos ajudar a prosseguir, a levar a bom termo o trabalho do reino. Sem Deus, nada é possível, nem mesmo estarmos vivos para fazer o bem. Dele vem todo o impulso para a boa obra, tanto no meio dos cristãos, como em outras religiões, ou até no meio daqueles que não têm religião alguma. Ele nos anima a conhecer e nos fortalece na perseverança. Mas não somos marionetes sem vontade, podemos abrir ou fechar o coração à ação da graça, para acolher ou não o apelo da graça. Temos que usar, entre outras coisas, o discernimento para descobrir o melhor para a comunidade, para o próximo, para nós. Nossa realização pessoal e a qualidade da sociedade em que vivemos dependem das escolhas que fazemos e dos critérios que estão por trás dessas escolhas. Paulo nos convida a discernir o que é mais perfeito para sermos puros, cheios dos frutos da justiça. Ser puro não é fugir do mundo e buscar com transparência e honestidade em todos os setores da vida esses frutos da justiça, da fraternidade, do bem comum. Por isso, todos nós, os cristãos e os não cristãos, fomos feitos. Sem isso, não se realizará em nós a grande pessoa que cada um foi criado para ser. E não permitamos que o mundo em que vivemos progrida na direção proposta e ardentemente desejada por Deus. O capítulo 3 de Lucas, de onde nos vem o evangelho de hoje, era originariamente o começo do livro de Lucas. Lucas começa situando historicamente os fatos que vai narrar. No 15º ano do governo de Tibério César, e aí prossegue, portanto, a narração.
Jesus não é um anjo pairando acima da história. Tudo o que ele fez, ensinou e viveu estava ligado ao contexto, à cultura, à época e ao local em que se encarnou. Cada um é provocado por Deus dentro de uma história, nos fatos do dia a dia. É por nossas respostas a esses fatos que se decide a qualidade da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Somos chamados a dar sinais de compromisso com Deus, não no abstrato dos nossos pensamentos sobre o céu e a eternidade, mas olhando o que nos cerca, decidindo o que é melhor de acordo com o Evangelho e agindo de forma coerente com essa opção. Não adianta dizer palavras bonitas ou imaginar o que faríamos se a situação fosse outra. Tipo, se eu fosse rico, se eu tivesse mais tempo, se as pessoas me compreendessem melhor. É lidando com a situação que temos que podemos torná-la melhor. Para apontar a missão de Jesus, Lucas cita Isaías e diz que todos verão a salvação de Deus. No final do livro dos Atos dos Apóstolos, o mesmo Lucas retoma essa ideia, afirmando que aos gentios é enviada agora esta salvação, a salvação que vem de Deus. E eles a ouvirão. Jesus não é propriedade de grupo algum, nem mesmo de seus declarados servidores. É isso que somos, servidores, não donos, nem de Jesus e muito menos ainda da salvação, que é dom da Trindade, fruto de um amor que é para todos. Cabe-nos anunciar essa salvação para que mais gente possa se sentir presenteada com esse dom, mas não nos cabe julgar a contribuição e o acolhimento que cada um dá ao chamado de Deus, como o percebe em sua consciência. Tornamos mesquinha a ideia de salvação quando a restringimos a grupos e regulamentos. Jesus foi sinal do amor sem limites do Pai e o Espírito sopra onde quer, nem sempre percebido por todos da mesma maneira. Nosso coração aberto para reconhecer o bem que outros realizam dentro e fora da nossa igreja é também um anúncio dessa salvação que Deus oferece a todos. Todos os anos, as paróquias e suas comunidades organizam a festa dos seus padroeiros, das suas madroeiras, como forma ou para realmente agradecer àquele ou àquela pela igreja, aqueles que são amados pela igreja, agradecer àqueles que, por sua intercessão, trouxe para aquele uma graça de Deus por este meio, a sua intercessão. Estas festas têm uma duração de 3, 9 ou 13 dias. Aqui nesta comunidade paroquial celebra-se a terceira noite, em preparação, à festa de Nossa Senhora de Guadalupe, iluminada com a liturgia da palavra e com o tema Guardar domingos e festas, Maria, mulher de oração e da santificação do tempo. Celebrar a memória de Maria, Mãe de Jesus e Senhora nossa, é reconhecer
o imenso amor de Deus por toda a humanidade. Quando, depois do desencontro do homem no paraíso, esse se torna perdido e Deus começa a preparar o resgate, o reencontro, o retorno, a dignidade do Filho de Deus ao seu coração. Deus perpassa a história até chegar a Davi e Jessé. De Jessé descende Maria, a mãe de Jesus, e de Davi descende José, preparado para cuidar e proteger de Jesus e de sua mãe. Por meio destes, Deus realiza, portanto, o seu plano de salvação. Sabemos que os seres humanos são frágeis de todo jeito, física, emocional, cristã e moralmente. Conhecemos muito bem nossas limitações e fraquezas, com todas as suas dolorosas consequências. Mas frequentemente nos admiramos do que a humanidade e certas pessoas individualmente são capazes de fazer. O fraco ser humano também é capaz de heroísmo, santidade, espantosa generosidade, incrível resistência diante da adversidade. Cada um de nós poderia citar muitos exemplos dessas realizações, venham eles de figuras famosas ou de gente que nunca vai ser manchete de jornal ou estar nas redes sociais. Parece que, apesar de todo o pecado, do sofrimento e das tragédias decorrentes à raça humana, não desiste de buscar o melhor e somos capazes de brilhantes lampejos de heroísmo, dedicação ao bem. É a graça de Deus que faz isso em nós? É sim, mas a capacidade de acolhermos essa graça, demonstrada até em gente que não se considera religiosa, aponta para uma grande esperança em nossa luta contra o mal. Dentre tantas riquezas a que somos chamados a usufruir, está o ensino, a catequese sobre os mandamentos. Hoje somos alimentados com a reflexão sobre o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. O povo judeu tinha como dia do Senhor o sábado, e o levava tão a sério que inclusive regulamentava o esforço físico que poderia ser dispensado naquele dia. Para o povo era importante parar totalmente para descansar das preocupações materiais. Chegaram mesmo a recriminar Jesus porque curou em dia de sábado. Jesus corrigiu o conceito, acentuando, portanto, que a lei existe para servir o homem, não o homem para servir a lei. Mas o sentido é claro, em memória da ressurreição de Cristo, que se deu na manhã do dia seguinte do sábado, a Igreja cristã guarda o domingo como dia de descanso e o chama de dies dominica, isto é, dia do Senhor. Por isso mesmo prescreve a reunião da comunidade em culto a Deus por um mandamento da Igreja sobre a qual se comenta. Há algumas datas especiais durante o ano que comemoram momentos magnos do cristianismo e que são dias de interiorização e espiritualidade. Infelizmente, muita gente o toma apenas como feriado e de maneira pagã usufrui do descanso
mas não busca o conteúdo. O tema desta noite é complementado com a ação de Maria. Maria, mulher de oração e da santificação do tempo. Maria é esta mulher que vive a proximidade com Deus. Certamente não tinha ela a intenção, a pretensão de ser a mãe do Salvador, do Messias prometido, como ela mesma e os demais do seu tempo esperava. Mas por estar sempre em diálogo com Deus, ele solicitou dela essa participação na história da salvação de forma direta, concreta e completa. Todos nós, iguais a Maria, a mãe de Jesus, somos chamados a essa realidade, a este exercício de santificação do tempo. Esperar no tempo de Deus, trabalhar, exercitar, colaborando com Deus na realização do seu projeto de salvar sempre a humanidade. Maria não era diferente das jovens do seu tempo. Tinha sonhos, amigos, amigas, confidentes, mas quando o anjo a visitou, um ponto a mais veio se somar ou acrescentar em sua pessoa e sua história. Ela soube, com todos os riscos, se colocar à disposição da solicitação de Deus. E o tempo, dentre todos os tempos mais sublimes e santificado, foi este, o sim de Maria, que favoreceu a toda a humanidade, pois foi quando se realizou a nossa salvação. Maria, como judia, obedecia à religião de seus pais, observava a lei do seu povo, mas hoje, olhando e intercedendo por nossa igreja, pede por aquilo que é próprio da renovação na história, por exemplo, a obediência em guardar os domingos e festas próprias da igreja. Que o ensino da igreja, a intercessão de Maria, mãe de Jesus e Senhora nossa, e nessa comunidade paroquial, sob o título de Senhora de Guadalupe, nos ajudem a amar com verdadeiro amor a Igreja de Jesus Cristo e a buscarmos todos os dias a oração como alimento e a santificação do tempo com a nossa própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.